E a gente vai voltar a Brasília agora com a Isa Staciarini. Oi, Isa. Oi, Carol. Olha, com o rompimento, né, dos presidentes da Câmara e do Senado com os principais articuladores do governo Lula e também diante da dificuldade em garantir os votos necessários para ser aprovado o indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, só deve ter o nome ali aprovado pelo Senado no ano que vem. Essa é a indicação do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, que admitiu hoje em entrevista ao Estúdio I uma tensão muito grande no Senado e como justificativa, né, ele avaliou que não tem tempo suficiente para votar a indicação em dezembro. Ele justifica falando sobre duas principais pautas agora prioritárias. A proximidade do fim do ano, né, o recesso, a proximidade do recesso, melhor dizendo, e o fato de segunda-feira que vem já ser dezembro, então os parlamentares têm aí pouco tempo para marcar a sabatina e votar a indicação de Jorge Messias como ministro ao Supremo Tribunal Federal, e também a necessidade de votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o orçamento. Esse é o discurso oficial para a imprensa, né? Porque a gente sabe que internamente o advogado-geral da União ainda não tem os votos necessários para ter o nome aprovado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso porque dentro do Senado o apoio era ao senador Rodrigo Pacheco, até por ter ali como um dos principais caciques, né, que defendiam o nome dele, o presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre, e, portanto, o périplo do advogado-geral da União não vai ser fácil, isso porque os cálculos indicam que ele ainda não tem nem 30 votos a favor e para ter o nome aprovado, a gente lembra, são necessários 41 votos. Por essa razão, o advogado-geral da União já planeja começar logo nessa semana, mesmo que o Senado não paute a sabatina ainda para esse ano, o corpo a corpo, fazer esse périplo lá no Senado, bater na porta de cada um dos 81 senadores. Aliados dizem que ele está otimista, até porque tem um apoio quase que irrestrito, né, do ministro André Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF, mas não vai ser tarefa fácil. Lembrando que André Mendonça, assim como o Jorge Messias, é evangélico e apoia internamente, também publicamente, o nome dele como colega do Supremo Tribunal Federal. Só para encerrar, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, respondeu à carta pública direcionada a ele, enviada por Jorge Messias. Alcolumbre disse que o Senado vai cumprir, no momento oportuno, o procedimento tradicional para avaliar essa indicação, mas não deu nenhum prazo. Carol. Obrigada, Isa. Messias está tentando, né, Vera? Mas não está rolando muito não esse match aí, né? Tem um quê de ironia na resposta que o Davi Alcolumbre deu a uma carta que ele recebeu do Messias, porque era uma carta ali em tom todo emocional, falando da honra que ele sentiu de poder compartilhar ali alguns momentos com os senadores. E a resposta foi meio, tá bom, fica aí esperando que quando der na minha telha eu marco a sua audiência e a sua sabatina. Então, as coisas não estão bem paradas, elas estão bastante confusas, complicadas. O rompimento com o Jacques Wagner continua, a indisposição continua. Ele pautou um projeto que tem aí potencial de causar danos fiscais bem sérios para o governo, justamente no momento em que o Haddad está tentando buscar dinheiro em tudo quanto é lugar para fechar o ano e para fechar o ano fiscal de 2026. Então, não está simples essa navegação. Até aqui a gente não sabe como o Lula vai entrar nesse corpo a corpo para ajudar o seu indicado. Ele achou que ele era autossuficiente para indicar alguém que tinha todos esses senões no Senado e que ele ia conseguir fazer isso sem fazer desandar a maionese com o Davi Alcolumbre. Então, é isso que ele vai ter de entregar
para não correr risco de ter uma inédita rejeição do nome do seu indicado para o Supremo. A última vez que o indicado para o Supremo foi barrado foi no século XIX. Imagina acontecer uma coisa dessas no governo Lula. Enfim, a situação já não está boa, né? Esse caldo entornaria e muito, né? Exato, entornaria de vez, Débora.